De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 1% da população mundial tem epilepsia. Segundo o Ministério da Saúde, pelo menos 25% dos pacientes com epilepsia no Brasil são portadores em estágios mais graves, ou seja, com necessidade do uso de medicamentos por toda a vida. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa o neurocirurgião Dr. Júlio Pereira. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita mais uma vez. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Doutor, quando a gente fala de epilepsia, muitas pessoas falam assim, eu sei mais ou menos o que é, ou eu conheço alguém, ou eu tenho receio de ver alguém tendo alguma crise. Eu queria que o senhor explicasse como é que essa doença dá no nosso cérebro, como que ela acontece? Perfeito, amigo. O que acontece? A epilepsia é uma doença muito comum, como vocês falaram inicialmente, né? 1 a 2% da população. Das doenças neurológicas só perde para enxaqueca, para você ter noção da prevalência das doenças crônicas. É muito, muito comum, né? E a pessoa às vezes nasce com isso, começa ali na infância, pode ser um pouquinho mais tarde, mas geralmente é na infância e adolescência, e às vezes fica com a doença pelo resto da vida, tomando medicação. E o que acontece? O nosso cérebro, ele se comunica através de circuitaria elétrica. Um neurônio fica bem pertinho do outro, ele solta uma substância e esse outro neurônio dá uma descarga como se fosse elétrica, ele se comunica assim. Então a gente sabe muito bem que qualquer tipo de alteração pode dar um curto-circuito. Por isso que o exame que a gente chama eletroencefalograma, o EEG, porque ele vai ver justamente essa parte da circuitaria elétrica, se está funcionando bem. Se não tiver, aquilo pode ser um foco. E a gente antigamente ouvia falar muito, né? Ouvimentos, né? Fulano tem foco, né? Às vezes é isso, é o exame alterado. Nem sempre o exame alterado vai dizer que a pessoa tem epilepsia, porque o diagnóstico de epilepsia é um diagnóstico clínico. É o médico examinar, ele conversar, ouvir a história e junto com os exames. E aí a pessoa pode nascer, então, com isso? Geralmente, é. A etiologia da epilepsia é múltipla, né? Eu, como neurocirurgião, vejo muito tumor que às vezes dão, cavernoma, alterações vasculares podem dar, mas mais comum mesmo é genética e a pessoa tem algumas alterações no cérebro que essas descargas surgem. Para você ter ideia, a ressonância normalmente é até normal. Então, o exame às vezes vem normal e a pessoa tem epilepsia. E existem gatilhos que podem fazer essas... Como é que funcionam as crises, por exemplo? Perfeito. Tem vários gatilhos. Os gatilhos podem ser desde ordem emocional, então estresse, o sono, a falta de sono é um gatilho muito importante. Tem muita criança que às vezes luz muito forte. Não sei se você viu, teve uma época lá atrás que aqueles desenhos japoneses eram um gatilho também importante, né? E normalmente a gente diz que é multifatorial. E o principal fator para quem tem epilepsia é deixar de usar o remédio, porque é difícil, né? Se pegar uma criança ou um adolescente, dizer que tem que tomar remédio todo dia. Então, às vezes, tem uma fase ali meio de revolta e eles já sabem que tem a doença e param de tomar, ficam com medo da questão da bebida alcoólica, né? Porque a mãe diz que não pode, então é confuso mesmo para a vida de um jovem. E, por exemplo, pode dar pra gente, eu não nasci, mas posso desenvolver por causa de um AVC, por exemplo? O que mais, doutor? Pode. O mais comum a gente diz que ela é meio bimodal, é na infância e adolescência e às vezes na fase mais adulta, né? Na infância e adolescência desse tipo primária, a pessoa vai tendo crise e na fase adulta é o AVC e os tumores cerebrais são um destaque muito grande. A gente chama isso de epilepsia secundária, ele tem uma doença, outra, que acabou levando até epilepsia. E como que funciona? Quando a gente, vê as pessoas, fulano tem epilepsia. Antigamente, doutora, a gente via isso muito de uma forma muito negativa, eu acho. A gente não tinha tanta informação, nem própria medicina. Hoje mesmo eu estava conversando com a moça que estava fazendo minha unha e ela falou assim, eu tinha uma tia que quando ela tinha epilepsia e foi descoberto depois de um tempo, mas o médico deu Gadernal para ela por muitos anos. E isso fez com que o cérebro dela não evoluísse, né? Então, porque naquela época se desconhecia muito sobre isso. Como que a gente pode identificar que uma pessoa tem, além do laudo médico, mas quais são os sintomas que a gente vai conseguir identificar? Perfeito. Além da doença física que a gente explicou, tem uma outra doença que é social. É um preconceito muito grande com a epilepsia. Às vezes diziam que pegava pela baba, né? Hoje com a internet melhorou um pouquinho o preconceito. Segunda coisa, né? E a gente também religioso, né? Tinha muito se falar de ser alguma coisa demoníaca, alguma possessão. Porque realmente é estranho você ver alguém perder a consciência. Isso é muito forte. Mas eu costumo dizer para o paciente, como qualquer outra doença, que ela acontece. Se o coração está com problema, ele não vai bater direito. Se o cérebro está com problema, a pessoa pode ter uma alteração da consciência. Então, nada mais é do que a expressão da função do cérebro. Quando tem um curto-circuito, a pessoa desmaia, ela se debate, às vezes tem um grito muito forte, né? A crise convulsiva. Então, realmente, para quem nunca viu, é algo assustador, né? Você está conversando com alguém, de repente ela cai, ela dá aquele urro.
normalmente a pessoa, a mais clássica, que a gente chama tônico-clônico generalizada, dura alguns segundos. É rápida. É rápido, então erro muito grande das pessoas tentar botar a mão, mexer na pessoa. Tem que deixar ela no lugar confortável, botar de lado por causa da saliva, né? Ou do sangue, se ela se machucou, não deglutir isso, então bota um pouquinho de lado e normalmente aquilo passa em pouco tempo. E existem algumas que são mais demoradas, doutor? Existem. A maioria das vezes que a gente fala do atendimento também, aqui no seu programa se pergunta muito, a pessoa teve crise, o que é que você faz, né? Se você está na rua, você não conhece, vai deixar no local confortável, colocar de lado e procurar ajuda. Porque ali a pessoa vai ser leiga, não vai ter condição. Aí, geralmente, quando chega no serviço de emergência, chega o SAMU, ele vai dizer, às vezes o paciente já fala, eu tenho epilepsia. Então ele já avisa, né? Tem até uma ilustração bem legal colocando aí sobre essas etapas ser legal, feitas, né? Doutor, vamos então falar. São 2 etapas basicamente, né? Colocar a pessoa de lado, evitar se tem alguma coisa cortante, né? Um paralelepípedo, alguma coisa, colocar ela no local mais confortável possível. Às vezes só uma camisa do lado da cabeça, uma coisa assim bem simples. Não precisa botar a mão na boca, nada disso. Essa posição de lado não precisa. Essa posição de lado já vai fazer com que a saliva... As pessoas ficam muito preocupadas com a língua, né? Sim, tem aquela coisa, vai... a língua enrola, vai deixar de respirar. Não vai. Se você colocar ela de lado, isso é seguro. E procurar ajuda. Então vai ser o ligar pro SAMU, ligar pro bombeiro, que eles vão chegar e vão dar o atendimento. Normalmente o paciente já fala, eu tenho epilepsia, tenho crise de vez em quando, e às vezes esse atendimento médico inicial depois vai liberar o paciente. A outra coisa importante que você falou no repetir foi a questão das medicações, né? Existe um preconceito muito grande com a epilepsia porque achava que a pessoa tinha a capacidade cognitiva dela prejudicada, e a grande maioria não tem. A pessoa pode ter 2 tipos de doença, um de desenvolvimento que prejudica, mas normalmente não tem. E as medicações, antigamente, a gente dava dose muito alta. Então, a gente sabe, né? Até o termo, você usou o Gardenal, mas tinha até um termo para dizer quando a pessoa era mais devagar, dizer fulano é Gardenal. Um sinônimo do remédio com um comportamento, né? Hoje já mudou, o próprio fenobarbital, né, Gardenal, a gente utiliza, mas são doses diferentes, né? A gente sabe que isso não compromete o sistema nervoso central e também tem medicações muito mais modernas hoje. Então, o médico, né, que não pode mais usar o Gardenal, pode usar sim, remédio que é dado no posto, né? O Idantal também, fenitoína, mas hoje a gente tem possibilidade de avaliar várias classes de medicação e ver qual vai ser melhor em cada caso. E doutor, quando fala em socorrer, né, muitas pessoas tentam segurar mesmo, né? Porque tem medo de acontecer alguma coisa. E eu lembro que muita gente chegou a, né, já vi algumas pessoas falando, para você pegar um pano e tentar colocar na boca. Não pode. É arriscado. Pano, colher, dedo, tudo isso vai causar mais dano. A gente fala, toda vez que a gente fala de atendimento de emergência, isso pode ser um acidente e tal, algumas coisas que a gente chama dano secundário, que a pessoa querendo ajudar, às vezes prejudica mais. Então a pessoa pode botar a mão dela na boca e ela se machucar. E o sangue tem contato com a pessoa, botar uma colher e quebrar os dentes da pessoa. Então, óbvio que mesmo a gente, em serviço de emergência que a gente está, o que a gente faz na grande maioria das vezes é observar e às vezes a gente dá uma medicação, que é óbvio que a pessoa não vai ter na rua para que ela quise cessar. Mas normalmente não precisa conter nada disso. Uma coisa que dá é assustadora, mas dura poucos segundos e depois a pessoa já melhora. É mais assustadora para quem vê, doutor? O paciente não lembra de nada. Nada, né? O que é assustador para o paciente? A gente estava falando da questão social também da epilepsia. Às vezes dá em ambiente de trabalho, às vezes dá na escola. Então, o paciente, basicamente, ele vê um flash. Ele tá assim, daqui a pouco ele vê um monte de gente em cima dele e fala, o que é que aconteceu? Porque ele apaga, né? Ele apaga. E isso é assustador para ele, porque ele não sabe o que aconteceu naquele momento. Então, às vezes, o adolescente fica traumatizado, né, de voltar para o ambiente da escola, a pessoa que trabalha fica assustada de voltar para o ambiente do trabalho, né? E tem pessoas que têm o pródromo, que é aquele sintoma que vem antes, então ela sabe que vai ter, então dá tempo de sentar, ela tem uma sensação antes. E o que ela sente, doutor? Tem vários tipos, depende de onde seja o foco inicial, né? A crise, normalmente, ele tem um local que aquele local desencadeia para os outros. Então, às vezes, é no sistema límbico, então o paciente tem uma angústia, uma sensação estranha. Quando isso se repete, ele já sabe que ali vai ter a crise. Tem pessoas que têm alterações mastigatórias. Então, ela tá assim, a família já sabe, olha, vai ter crise. Ela começa a mastigar. Tem pessoas que têm um quadro, às vezes, de ausência, né? Então, ela fica meio olhando assim, meio parada por um tempo antes de ter crise. O olhar vago, né? O olhar vago. É de todos os tipos, né? Por isso que a gente falou o aspecto religioso, que às vezes vem muito junto, porque alguns têm essa parte inicial de alteração de comportamento. Então, às vezes, ele grita, ele corre. Então, a família tá com alguém, de repente, acontece tudo isso. Poucos segundos depois, a pessoa já tá boa.
Então, impressiona muito, né? Então, por isso que eu falo, doença é doença. Pouco importa se é o coração, o que é, né? Então, independente de sua fé, de sua crença, você tem que procurar o médico vai ver a parte do corpo dela e a família, obviamente, vai lidar com a parte, né? As crenças, a parte emocional, mas não dá para confundir, porque mas é muito mesmo, Bianca. O paciente atrasa o diagnóstico. Isso a gente acha que é coisa do passado, eu tive há menos de 2 semanas casos assim. Sério, doutor? De paciente que o familiar acredita que não é, acha que é um motivo. Porque assim, a vida da gente tem estresse, não tem jeito. Então, às vezes, você tem um divórcio de um pai e de uma mãe, aí a mãe e o pai acham que é por causa disso que a criança mudou o comportamento. Então, normalmente, quando você tem um evento estressante e há uma doença, às vezes a família demora, em especial quando é adolescente e criança, demora a identificar. Por isso que procura o pediatra, conversa. Até se for de ordem emocional, né? O pediatra também vai ajudar, vai direcionar. Porque pra gente é muito clássico. Se ouve a história, você vê a descrição do pai, alguns filmes, né, alguns mostros, você consegue identificar quanto é a crise. Na hora. E a gente em casa, como família, consegue também ajudar a prevenir algumas coisas? O primeiro aspecto chama informação. Então, a gente está falando da doença que a gente não tem. Quando essa doença tem, o mundo cai. Para o jovem, para o adolescente. Ele fala, eu não vou dirigir, eu não vou, vai sim poder dirigir. Tem regras bem claras no Detran, o tempo sem crise que você volta a dirigir, né? Até questão de bebida alcoólica, porque a gente, se você ler qualquer bula desse remédio, fala assim, cuidado com a bebida alcoólica, não pode tomar. Mas o médico seu vai orientar direitinho como vai ser isso. Porque o adolescente, o jovem, ele fica que a vida dele acabou, né? A mulher quer engravidar. Ela lê a bula do remédio e está lá dizendo risco de problemas fetais. Então, assim, é um turbilhão de informação na cabeça do paciente. E o que a gente costuma dizer é isso. Hoje, o paciente com epilepsia tem o mesmo tempo de vida de quem não tem epilepsia. Então, a pessoa não vai morrer cedo, nada disso. E, normalmente, os que acontecem evento é quando o paciente não toma medicação. Então, ele deixa de tomar, né? E se expõe a risco. Vai ter que ter alguns cuidados a mais, né? Então, tem questão de piscina, de mar, né? Que vai ter toda uma orientação da gente, os cuidados, se tem crise há muito tempo, se não tem, para evitar esses acidentes, que normalmente é o acidente que causa a morte ou alguma coisa mais grave na pessoa com epilepsia. Doutor, só para encerrar, se, por exemplo, na família, por exemplo, eu tenho epilepsia, tenho um filho, é possível que ele também tenha? Tem um aspecto hereditário muito importante, né? Uma coisa que você falou que é interessante é que às vezes o bebezinho, ele pode ter uma febre muito alta, eles perguntam muito isso, né? Uma febre muito alta e ter uma crise. Nem sempre isso significa que ele vai ter epilepsia depois. Só o fato de elevar a temperatura, em especial nas crianças, predispõe a chance de ter uma crise. Mas na grande maioria das vezes, a convulsão febril não se reveste que a pessoa vai ter epilepsia. Então são duas coisas diferentes. A convulsão ou a crise epiléptica é um sintoma. Se isso se repete dentro do contexto, o médico pode dar o diagnóstico de epilepsia, que precisa de um remédio, às vezes, pro resto da vida. Mas, às vezes, nessa situação específica, normalmente quem tem isso, às vezes tem até a história de um pai e de uma mãe que teve também convulsão febril, e às vezes isso não se repete. Mas quem tem epilepsia, é uma das primeiras perguntas que a gente faz. Tem história familiar e normalmente tem um aspecto familiar. Não significa que é 100%, né? Tudo em medicina tem o fator genético e o fator ambiental também. Doutor, muito obrigada por esclarecer isso pra gente, e é muito importante mesmo. Acho que o conhecimento é tudo pra gente ajudar as pessoas. Com certeza, ajuda muito, né? A doença tem um aspecto do risco dela, mas também tem um aspecto de informação. Então, remédios a gente consegue tratar e ter uma vida normal. Com certeza. Muito bom. Doutor, Feliz Natal, muito obrigada por esse ano, viu? E feliz ano novo, né? Feliz ano novo, que a gente tenha a sua presença mais vezes esse ano, viu? Sim, muito obrigada por todo o conhecimento que o senhor partilha com a gente. Obrigado você. Um beijo para toda a família. Você também. Aproveita, minha gente, segue o doutor. Ó, no YouTube ele tem vários vídeos falando de vários assuntos, então aproveita Neurocirurgia BR no YouTube e o WhatsApp é o 11 99503 8838 e tem o 11 4200 4200 2300. Muito obrigada, doutor. Obrigado, gente. Tchau, beijo. Tchau.